Aqui é outro debate, é o mesmo padre, o mesmo protestante, doutor, ó. Os católicos adoram os santos ou não? Padre e pastor debatem. Olha só, a gente aprende muito, 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 muito. Para os protestantes, nós adoramos os santos. Nós se prostramos ali diante da imagem e prestamos culto de adoração, não culto de honra. E por aí vai, como eu já mostro nos meus vídeos aí, falando sobre isso. Olha só, vou mostrar a visão do pastor e a explicação do nosso doutor e mestre, que segue o fundamento dos apóstolos, o padre, né? Que é mestre? Porque ele está aqui para nos instruir e nos ensinar a verdadeira doutrina. Todo culto aos santos é um culto a Deus. Nesse exato sentido que eu estou dizendo. Na medida em que ele é glorificado, porque ele é o vínculo de amor entre nós todos. Essa valência teológica da comunhão dos santos nos tira de certos entraves, em que parece que existe um obstáculo entre eu e Deus. Não, não é isso, né? Não é isso de jeito nenhum. É porque assim, essa questão da intercessão, padre, ela é até um tanto assim, ela é um pouco estranha em alguns aspectos. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala, né, até falamos aí no início do programa da questão de adoração, né? Adoração, que é um termo não aprovado, não adequado, né, para os católicos. Não é adoração. Aí você tem lá a questão da latria, dulia e hiperdulia. Ok? Sim. Então você tem lá os níveis, né, de veneração. De veneração, de serviço sagrado, enfim, vamos. Então, mas você não consegue dentro, né, a palavra hiperdulia, ela não aparece em nenhum texto, essa referência. Mas a realidade, sim. Você não tem a palavra latria, ou que vem lá do grego latel, ou dulia, de duléu. Você não tem, por exemplo, essas palavras, culto ou serviço, sendo usadas exclusivamente. Uma latria, que latel é só usada, só aparece no contexto de uso para Deus, ou, latria para alguém que intercede, duléu para Deus, ou dulia para Deus. Você, aliás, confundi, latria para Deus e dulia para os santos e para os anjos. Santos, né, e anjos. Então, latria é adoração somente a Deus. Hiperdulia, etc., aos santos, e uma veneração maior porque é a mãe de Deus, que concebeu o verbo. Então, esse grau de pensamento católico é de acordo com a Bíblia, porque adoração somente a Deus e culto de honra somente aos santos. Então, eles querem que tá dulia, lutria, latria, explícito na Bíblia. Meu irmão, é simples entender isso. Culto de adoração somente a o verbo. Culto de honra, aquela que gerou o verbo. Tem diferença. Não tem como mudar isso, meu irmão. É simples entender isso. Josué 7,6, ó. Eu gosto muito de engajar na Bíblia. Olha só. Josué 7,6. José rasgou suas vestes e postou-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como o ancião de Israel cobriu depois a sua cabeça. Ó. Culto de honra ao tecido sagrado, a arca da aliança, adorar o Senhor com os ornamentos sagrados, Salmo 95, 9, ou Salmo 28, 2. E culto a Deus. O que aplica dentro da arca da aliança? A palavra. O verbo se fez carne no ventre de Nossa Senhora. Tanto que Santa Isabel dá um culto de honra àquela que está carregando o verbo e um culto de adoração dentro do verbo ou dentro do ventre de Nossa Senhora. Olha a diferença. De onde vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Culto de... é o quê? É uma adoração? Não. Culto de honra.
e um culto de adoração ao Verbo dentro da mãe do meu Senhor. Então, por que nós prestamos um culto de honra a Maria? De acordo com Josué 7,6, prestou um culto de honra também ali à arca e adorou Deus, a palavra, a aliança dentro da arca. É simples entender. E em cima da arca da aliança tinha 2 varão. Culto de honra aos servos, porque os 2 anjos ali prefiguram servos e etc, etc, etc. Simples entender isso. Mas claro, não canta um galo, como disse meu professor de Bíblia, Padre Luiz Toro. Essa ideia de negar, isso é o fundamento protestante, pô. E que aula que o padre dá, cara? Precisamos de padres assim. Não tem muito, não. Você não vê isso dentro dessas palavras. Essas palavras em si são usadas de uma forma genérica. Mas a Nós não realidade... conseguimos. Né? Então, acaba sendo uma construção, porque, mais uma vez, voltando àquele nosso princípio aqui, a teologia, Vilela, ela é fruto de uma reflexão. O cara fala, ele não prova nada na Bíblia. Uma observação. Tanto o padre não está mostrando na Bíblia e tanto o pastor não está mostrando na Bíblia. Nós temos que mostrar na Bíblia. Sim, a teologia ensina a entender, a explicar. Mas nós temos que provar aqui, ó. Usar mais esse instrumento. Como diz aquele pastor. Quando você vê um padre dando uma entrevista com a Bíblia, me chama para me dar os parabéns. É simples, ó. Bíblia. Ô pastor, o senhor está discordando, porque Josué 7,6 prostou diante da Arca da Aliança e adorou Deus através do usamento sagrado. Na Bíblia. Então você está saindo fora, você está mudando o texto. É assim. Do texto e, no caso, também de tradições. É uma reflexão dessas duas coisas. Né? A teologia ela não está no texto, no sentido de a explicação do texto, como está contido no texto. Né? Então ela é fruto dessa reflexão. E essa reflexão entre católicos, e católicos no sentido lá de Inácio de Antioquia, de igreja universal, não necessariamente católico romano, né? Como depois vai ser chamado, mas... Já saiu fora. Santo Inácio de Antioquia, lá no ano 107, fala que onde está o bispo é a igreja universal, a igreja católica. Ah, não a igreja católica romana. Meu irmão, universal. Por que se tornou romana já é outro tema, já é outro texto. Porque o imperador oficializou. Constantino em 313 deu liberdade de culto aos cristãos, cessou as perseguições, etc. Em 380, o imperador Teodósio oficializou a religião estatal, universal, como católica apostólica romana. Por que esse título romano? Porque a sede é lá em Roma, como diz São Pedro nas suas cartas, na sua epístola. 1 Pedro 5,13. A igreja que está lá em Babilônia, que é onde que é a Babilônia? A Roma pagã. É a igreja eleita. Olha só. Então, simples. Simplesmente o imperador Teodósio, ou o imperador Constantino, que você disse que foi Constantino que fundou, que etc, etc, trouxe todo o paganismo para o cristianismo, essa teologia, essa filosofia protestante, que é tudo uma farsa, reconheceu, simplesmente cessou as perseguições, cessou que o império, o maior império da face da terra, do mundo, império pagão, se curvou aos pés da Igreja Católica Apostólica. Por que romana? Porque a sede é lá em Roma. Simples. De acordo com o que está na Bíblia. Então, todas as comunidades do mundo, da face da terra, estão em comunhão com a sede.
como profetizou Santo Inácio de Antioquia. Proclama que a Igreja Católica é a Igreja Universal. Eles não começam a seguir... Como eles não têm mais assunto, o padre já deu um show, uma aula, nem mostrando na Bíblia, hein? Teologia católica. Aí vai para outros assuntos. Mas ainda interessa, meu. Nós somos guiados pelo magistério. Efésios 3:10, a divina adversidade da separação pela igreja. A Bíblia vem da igreja. Compilada, organizada, 382, São Damas I chama São Jerônimo para compilar, revisar, para você ter acesso à Bíblia completa. Para defender a amada igreja. Salve Maria, sou o missionário São Roberto. Só foi uma reflexão para você entender a voz, a visão protestante, porque esse pastor ele representa todos os protestantes, e esse padre representa a Igreja Católica. Qual é a visão, é a diferença. Simples entender. Salve Maria, sou o missionário São Roberto.